Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e a conversa de hoje vai ser adocicada pelo português do Brasil. O meu convidado chama-se Lucas Moreira. É brasileiro, natural do Rio Grande do Sul. Veio estudar artes plásticas para Portugal e tirou a licenciatura no Instituto Politécnico das Caldas da Rainha. Entretanto, apaixonou-se pelo país e por cá tem ficado a partilhar o talento que tem por onde tem passado. Por estes dias, ele é um dos profissionais do grafismo do Porto Canal. Em teletrabalho há já 2 semanas, vamos perceber como têm sido os dias de trabalho longe da redação. Vamos falar sobre o Brasil, sobre séries e podcasts. Fiquem por aí e deixem-se cativar por este cartaz da quarentena. Olá, Lucas. Então, como estás? Olá, está tudo e contigo? Também. Leads de teletrabalho são dias sempre muito diferentes daquilo a que estávamos habituados, não é verdade? Pois sim, eu tenho saído muito para a cozinha, para a casa de banho, para a sala. Tens o teu pedómetro ligado? Tens ideias de quantos passos dás por dia? Olha, por acaso não vi, mas deve estar sofrido ultimamente. Olha, e os teus gatos, como é que eles andam? Eu acho que eles andam felizes de eu estar em casa. Por sorte, eles não estão bem de saúde, que eu fiquei com medo que alguns deles ficassem doentes ou assim, que tivesse que levar em veterinário. Mas não, estão tudo bem, sim. Então eu curti a minha presença. Lucas, tu moras mesmo no centro do Porto e a verdade é que acabas por ter uma vivência da cidade que certamente muitos de nós não temos. Tu, neste momento, quando abres uma janela aí em casa, o que é que a tua vista alcança? Como é que descreves a cidade? Sim, eu moro no Marquês, né? E aqui normalmente é um sítio que eu gosto muito de morar e sempre disse que a única coisa que eu achava meio de mal aqui era o barulho. E o barulho ultimamente tem sido... nulo, não tem praticamente. sido um problema. Exatamente. Agora, a minha vista de casa, por sorte eu tenho sorte de morar mesmo ao lado de um mini preço. E a minha vista ultimamente tem sido a fila imensa que tem se formado para entrar no supermercado. E isto tem-se mantido assim... Esse cenário tem-se mantido assim diariamente, todos os dias, sem exceção? Tem estado assim, sim, ultimamente, sim. E eu tenho sorte de morar ao lado, então eu consigo ver pela janela quando não há tantas pessoas e desço para ir fazer as tuas compras. Ora, para quem está a ouvir-nos e que não é da nossa área, quando a gente diz este palavrão de Motion Graphics Animator, isto é um palavrão que para muita gente poderá não perceber bem o que é que se trata. Por poucas palavras, concretamente, o que é que tens andado a fazer no Porto Canal? Sim, outra palavra que se usa aqui é grafismo, né? Grafista, claro. Também se fala também. O trabalho em si de motion é uma coisa que dá para muitos lados, né? Dá para 3D, títulos genéricos, coisas mais simples. No Porto Canal nós fazemos mais trabalhos de informação para os jornais, que agora continuam a ver, né? E para alguns spots ainda no canal. Ou seja, quando falas em nomes e títulos, estamos a falar daqueles oráculos, aquele grafismo que aparece quando uma pessoa está a falar e surge o nome, a profissão, o cargo. Os dados, muito agora tem sido os de dados, de informações sobre o vírus, a relatar mapas. A pandemia, no fundo. E diz-me uma coisa, tu neste momento, tu até aqui trabalhavas na Senhora da Hora, muito próximo da redação, como é que é trabalhar distante dos jornalistas que escrevem as peças, que dão as coordenadas para o grafismo e que não estão à tua beira para dizer, olha, está a ficar bem, vai por aqui ou opta por esta opção. Como é que tem sido esse trabalho à distância? As peças mais complexas que envolvem assim, ter uma explicação melhor acabam sendo por telefone mesmo. Ligam e descrevem como querem o grafismo, mas nós procuramos na segunda semana de isolamento desenvolver uma base gráfica mais universal. Fechada para isso. Exato. Assim, os grafismos que são pedidos diariamente, dos dados, dos mapas, esses assim já ficam configurados
e é só mais em casos especiais. Por exemplo, houve essa semana uma reportagem sobre a diminuição da poluição, né, com as pessoas estando em casa e as empresas fechadas. Então essa foi uma peça que foi preciso um grafismo especial, né? E também para a situação dos presos, também de como é que vai ser feita agora a libertação de alguns presos e assim. Notas que agora que estás em casa, tens ideia de que trabalhas mais do que trabalharias se estivesses lá na redação? Eu acho que não tem havido tanta diferença, sinceramente. Assim, claro que se há alguma diferença é mais para menos do que para mais, mas não tem sido tanto drástica a diferença. Ao menos para mim eu não tenho sentido tanto, porque continua sendo feita imensos trabalho de informações. A única coisa que deixamos de ter é o que havia relacionado aos jogos. Exato, jogos do Futebol Clube do Porto, neste caso. Exatamente. Lucas, tu já estás em Portugal há quantos anos? Então, olha, eu acho que setembro agora deve fazer 8. 8 anos. E agora que estás a viver um momento único para ti, para nós também, mas é a primeira vez que certamente estás em Portugal e no Brasil tens a tua família a enfrentar o mesmo problema. Disseste-me que o teu pai foi diagnosticado com Covid-19. Como é que recebeste essa notícia? Como é que acompanhaste o processo? E antes de mais, como é que o teu pai está neste momento? Ainda está em isolamento? Como é que ele está? Não, meu pai agora já está bem, já está recuperado. A única coisa que ele queria fazer novamente o teste para garantir isso, e a última vez que eu falei com ele, eles não estavam querendo oferecer mais um teste. Eles disseram que como já havia passado o período de espera e como ele já estava melhor, já tinham dado uma alta para ele. Acontece que ele tinha estado aqui em Portugal e eu tinha estado com ele um pouco antes disso, mais ou menos umas 3 semanas antes. E primeiro ele falou, eu soube através da minha mãe, de que ele estava no hospital e de que ele estava se sentindo mal, mas nós não sabíamos ainda se era. Ele acha que terá sido infectado em Portugal ou já terá sido no Brasil, em São Paulo, quando ele chegou? Não, então, ele acha que foi infectado na viagem, não necessariamente Portugal, mas ele acha, porque ele disse que assim que ele voltou para lá, ele já começou a ter alguns sintomas. Que no início ele achou que talvez fosse o cansaço da viagem, ou estresse, ou coisas assim mais leves, mas depois, como ele começou com dor de cabeça, e depois, como virou para dor de garganta, que ele começou a suspeitar. Ele nunca chegou a ter febre, porque para dor de garganta ele tomou um medicamento que tirava febre. Então a febre nunca chegou a ser muito forte. E aquele sintoma que se diz que agora que é muito habitual em quem está infectado, que é a perda do sabor, a perda do olfato e do apetite, foi algo que eu também senti na altura ou nem por isso? Isso eu não sei, isso eu não cheguei a falar com ele. Mas eu imagino que sim, até porque se doía a garganta, né? Normalmente quando você tem dor de garganta muda um pouco o gosto das coisas. Ele foi pro hospital e nós ainda ficamos ele fez o exame e depois ficou uns dias, ainda 2 ou 3 dias à espera do resultado. Aquilo eu acho que foram 3 exames, um deles deu negativo e depois ele recebeu um telefonema da secretária da saúde avisar que tinha dado positivo nos outros. Mas como tu tinhas me perguntado, eu acho que a suspeita dele é de que foi na viagem, não necessariamente Portugal. Eu digo, pode ter sido no aeroporto, pode ter sido depois ele esteve aqui no Porto, mas foi a Lisboa, pode ter sido no avião, sabe? Claro. Eu acho que foi mais do que aqui, porque quando ele estava aqui, ele estava bem, e eu também não tive nenhum sintoma, por isso acho que foi mais depois, na volta. E ele no Brasil já se falava muito do Covid-19 ou esse assunto ainda não tinha chegado aos telejornais? Eu acho que estava mais ou menos como aqui. Assim, ele falava, né, que estavam os casos lá na China e depois aparecia um outro país, assim, mais ou menos, mas ainda não se falava tanto quanto agora. Né? Lucas, a tua mãe, ela vive no Rio Grande do Sul, não vive em São Paulo, os teus pais estão separados, mas a tua mãe é funcionária pública, trabalhou durante muito tempo no Serviço Nacional de Saúde brasileiro. Qual é a leitura que ela está a fazer de toda esta situação? Ela, para já, antes de mais, parece não tem sintomas, não está infectada, está de perfeita saúde, mas como é que ela observa esta infecção
e a maneira como as autoridades públicas, e nomeadamente o presidente Jair Bolsonaro, têm, no fundo, lidado com esta questão? Sinceramente, a minha mãe, ela é muito diferente do meu pai e ela tá eu moro lá numa cidade pequena, onde ainda não há nenhum caso na minha cidade. Então, ela, por mais que veja, e ela tá, como ela trabalha, agora ela trabalha na Secretaria dos Animais, que é uma parte que continua a funcionar, que ela trabalha ainda normalmente. Por isso ela ainda não sente exatamente a presença disso, porque como não há na cidade, não há nas cidades ao redor, é aquela coisa que a gente sabe que está acontecendo, mas ainda ainda parece longe de nós, né? Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são os dois estados com o maior número de casos. Sim, então minha mãe fica tipo a dizer, eu não entendo porque que as lojas estão todas fechadas. Eu gostaria de sair e assim. Mas a verdade é que neste momento no Brasil a vida continua a decorrer com contenção e com isolamento em grande parte dos estados, mas por exemplo o espaço aéreo ainda não está fechado, as estradas ainda não estão fechadas, ainda existe algum movimento em todo o país. Pois, porque ainda há muita atitude de meio que ignorar isso, né? E de diminuir a gravidade também, não é? E qual tu como brasileiro, mas agora com um olhar da Europa para o teu país natal, como é que encaras o processo? Já estás consciente do risco? Tens aqui o paralelo aqui ao lado em Espanha, em Itália e até mesmo o próprio exemplo português. O que é que temos que possa acontecer perante a atitude do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que está constantemente em conflito com o próprio ministro da Saúde, já tê-lo ameaçado de um possível despedimento, que não estaria ileso para essa possível situação. O que achas que vai acontecer? Pois, eu vi por acaso a declaração dele, que acho que ele deu hoje, do ministro, a dizer que a posição dele é tipo como um médico e que ele vê o Brasil como um paciente e que acha que médico não se abandona paciente, né? Por isso ele pretende continuar, a não ser que o Bolsonaro o retire. Eu acho que, assim, por um lado, eu acho que ele tá, tipo, a brincar com fogo, porque é uma coisa que, obviamente, é muito séria, né, e deve ser levada a sério. Por outro lado, o Brasil também tem condições muito más, e eu entendo que, tipo, para algumas pessoas dizer, por exemplo, tipo, para pessoas de favela, pessoas que moram em casas, que às vezes mal têm saneamento direito, de dizer para a pessoa ficar isolada em casa é difícil, é complicado. E é muito complicado uma pessoa não trabalhar e uma pessoa não ter dinheiro, porque a pobreza no Brasil é muito grande. Aliás, grande parte das pessoas são agentes económicos informais, são os vendedores que andam nos autocarros a vender chocolates, vendedores de rua e como é óbvio, a perda de rendimento tem impacto real na vida dessas pessoas. Já para não falar que certamente numa favela as condições de conforto de casa não serão nem de perto nem de longe a que estamos habituados, não é? Sim, e daí acaba sendo uma questão de, né, ou a tua vida está nas mãos do vírus, ou tu pode acabar por morrer de fome, né? Porque é preciso trabalhar para ter o dinheiro. Por isso lá, assim, em países assim não tão preparados é complicado, sabe? De qualquer forma, eu acho errado a mensagem dele de menosprezar o problema, né, a situação, mas também entendo a necessidade das pessoas e assim a pressa delas de querer voltar a trabalhar, né? Mas é uma coisa que não depende de ninguém, não é, Hugo? Porque tipo, se ele volta, digamos que abra o Brasil, que todo mundo volte a trabalhar, vai ocorrer muitos casos, muitas mortes e vai ter que se fechar de novo, né? Eu vejo dessa forma. O grande perigo é mesmo que depois os números evoluam a uma velocidade tal que o próprio sistema de saúde brasileiro entra em colapso. E é esse o grande risco, não é? E achas que todos os panelaços que têm acontecido diariamente à noite, ou sempre que há discursos oficiais do Presidente, esta insatisfação, esta sensação de que o Presidente está a ser inconsequente e nada cauteloso na proteção da sociedade, achas que o impeachment é uma possibilidade real? Não sei tanto por aí. Eu tive a ver uma pesquisa de que há 30% de pessoas que estão a favor da posição dele, enquanto o resto está a favor
das decisões da Secretaria da Saúde, né? Por isso só 30 pessoas 30% estão a apoiá-lo. Não sei se isso seria o suficiente para um impeachment, a não ser que o cenário lá fique muito mal, né? Que o que pode acontecer. Pode acontecer no caso como está os Estados Unidos agora. Agora, Lucas, deixando agora o cenário do Brasil um bocadinho para trás e desligando-nos um bocadinho do vírus que nos tem, no fundo, abrandado a vida e também preenchido muito os nossos pensamentos por estes dias. Tu, falando agora do teu cartaz da quarentena, do pouco tempo que vais tendo livre, o que é que tens aproveitado, como é que o tens gerido e tens-lo investido a fazer o quê? A ver séries, filmes, a ler? Fala-me tu então das tuas escolhas do teu cartaz da quarentena. Então, eu também tenho um podcast com um amigo, o Abel Oliveira, que é sobre filmes e séries que saem nos sistemas de streaming. Chama-se Binge Portugal, não é? Binge Portugal, isso. Então, muito do que eu tenho visto são os lançamentos para comentarmos depois no podcast. No momento eu estou a ver, como no próximo que vamos gravar vai ser sobre A Casa de Papel, eu estou a ver a nova temporada que saiu agora, né? Mas estou a ver, assim, com mais tempo, o Westworld, que até por acaso tu já tinhas me falado do Westworld. Sim, e já estás, neste momento estás em que temporada? Então, nesse momento eu estou a acabar a segunda. Creio que faltam uns 3 episódios para acabar a segunda. E já está a dar a terceira, né? Por isso, assim que acabar... Já tens pelo menos 3 episódios para explorar. Já tiveste a ver? Já começámos e acho que a terceira temporada consegue uma vez mais surpreender e não me parece nem de perto nem de longe que esteja atrás das anteriores. Sendo que é um Westworld que se passa não naquele mundo, naquele parque temático, mas no mundo real. Pois, foi sim. Mas, Lucas, fala-me então deste teu projeto que tens com o Abel, este Binge Portugal. As pessoas podem encontrar este podcast em todas as plataformas, na Apple Podcasts, no Spotify. Qual é a regularidade do programa? Como é que as pessoas o podem sintonizar? Então, sim, está em todas essas plataformas mais populares e também fizemos agora uma parceria com um site chamado Cinema pela Net, em qual nossos episódios estão disponíveis no site também. Assim funciona, um episódio por semana, a falarmos da estreia da semana anterior, da grande estreia, assim, seja um filme ou uma série é mais difícil porque nós temos que correr para conseguir ver todos os episódios, né? Aliás, vocês só se pronunciam sobre uma série depois de a ver na íntegra. Sim, exatamente. E falamos, assim, ao invés de darmos notas, nós usamos um sistema que é de recomendação. Antes de irmos para a parte dos spoilers, nós primeiro fazemos uma parte sem spoilers, a falar assim mais vagamente do filme, e depois, antes de entrarmos, falamos se recomendamos ou se cada um dá sua recomendação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou Abel Oliveira e sejam bem-vindos a mais um episódio Quarentena Extravaganza. Hoje somos 5. Comigo tenho o nosso artista residente vindo diretamente de Brasil, Lucas Moreira e Silva. E normalmente como é que vocês fazem esta gravação? Aliás, isto agora em tempos de quarentena vocês certamente não podem estar, não se encontram fisicamente, não é? Vocês têm falado por telefone um com o outro, usam o Skype, o Zoom, como é que tem sido a realização técnica do podcast? Pois é, no início nós fizemos um podcast anterior chamado Popcast com outros amigos que eram ex-colegas de trabalho e nós nos reunimos e fazíamos todos por Skype. Quando lançamos o Binge, começamos a fazer pessoalmente, mas agora, com a quarentena, voltou a ser por Skype. Daí. E, basicamente, a qualidade de áudio está à altura da qualidade original quando vocês fazem a gravação presencial? Presencial nós fazemos com um microfone mesmo, com um Zoom, né? E agora, por aqui estamos a gravar no telemóvel, mas eu não acho que a diferença seja, assim, muito grande, não? E feedback dos vossos ouvintes? Vocês neste momento já têm quantos seguidores? Eu não faço ideia muito dos seguidores, quem fica mais de olho nisso é o Abel, mas sim, às vezes de vez em quando
aparecem pessoas a dizer que escutam, e também algumas propostas de parcerias, como foi desse site, que foram eles a nos procurar. Por isso nós lançamos na net e vemos o que surge, né? Exatamente. Lucas, eu acho que neste episódio do Cartaz da Quarentena, eu acho que melhor sugestão seria impossível, porque se efetivamente... Vocês já têm quantos episódios gravados até agora? Já temos muitos. Eu teria que ver, mas já 20, 25, à volta disso, não é? Porque este projeto já tem mais de um ano. Já, sim. Quem achar que o Cartaz da Quarentena não tem sugestões suficientes e quiser realmente fazer um mergulho intenso e profundo no universo das séries que estão disponíveis nos streamings, este Binge Portugal é a escolha certa. A melhor sugestão era mesmo impossível. E a verdade é esta: com tantas sugestões, vai ser mesmo possível fazer muito binge-watching por estes dias de quarentena. Não achas, Lucas? É verdade, sim. Dá para ver muita coisa. Lucas, o nosso tempo já está a correr. Isto só significa que de facto a conversa foi muito estimulante e saborosa, com boas sugestões. Obrigado pela tua disponibilidade. Mantém-te seguro, com saúde. Igualmente. E ficam também aqui os votos de melhores dias para os teus pais no Brasil. Ora, entretanto, o programa de hoje vai ficar por aqui. Stay safe, stay happy. Não saiam de casa, podem sempre alimentar a imaginação com este Cartaz da Quarentena. Cartaz da Quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.